Olá, meus amores, lindinhos e lindinhas da vida da Pro. Tudo certinho? Vamos para a nossa aula de português agora? Então vamos lá. Hoje nossa aula está bem tranquila, nós vamos fazer a correção da nossa atividade avaliativa de português, tá bom? Então assim, coloquem aí no caderno para vocês fazerem o gabarito da atividade avaliativa. Façam a correção daquelas que vocês lembram que erraram. Olha, essa daqui eu lembro que eu errei. O que a Pro falou não foi o que eu coloquei. Então daí vocês façam a correção, tá bom? No caderno. Se você não lembrar, tá tudo bem, não tem problema, tá? Então vamos lá com a Pro? Muito bem. Se você conseguir, abra aí no computador a atividade avaliativa para você acompanhar. Se você puder ter essa atividade avaliativa impressa, coloque impressa, tá bom? Não tem problema. Vamos lá, Capro? 1. Leia o texto abaixo e em seguida responda as perguntas. O meu sertão agradece a chuva que Deus mandar. O Nordeste está sofrendo seco, sem água e sem planta. O Campina já nem canta, o gado não está comendo, as plantas estão morrendo, dá vontade de chorar. Só Deus para nos ajudar e ouvir a nossa prece. O meu sertão agradece as chuvas que Deus mandar. A terra fica doente, fica a vida ameaçada, gado morto na estrada, chega a dar pena na gente. O sertanejo carente vê a seca arrochar. Quem come do que plantar, baixa a cabeça e faz prece. O meu sertão agradece a chuva que Deus mandar. Quem só vive do roçado é triste a situação. Se não plantar, não tem pão para dar o filho coitado. O cabra fica apertado, vendo seu filho chorar, sem nada a ter para lhe dar. O sertanejo padece, o meu sertão agradece as chuvas que Deus mandar. Porém a seca obriga o camponês a apelar, resolve então viajar, para se salvar ele briga, sua família ele abriga, bem longe do seu lugar. Mas se a chuva voltar, diz ele a família a prece, o meu sertão agradece as chuvas que Deus mandar. Mesmo estando na cidade, quando escuta alguém dizer que já começou a chover, lhe bate logo a vontade, já lhe aumenta a saudade e resolve então voltar, pensando logo em plantar. Diz: Deus ouviu minha prece, o meu sertão agradece as chuvas que Deus mandar. Vem na primeira viagem, era o que ele mais queria, a família com alegria, ele cheio de coragem, chega a ver outra paisagem, a asa branca a cantar, o verde, o gado a pastar, com água tudo enriquece, o meu sertão agradece as chuvas que Deus mandar. Ver os rios transbordando, a mata verde frondosa, ó que paisagem mimosa, o gado gordo pastando, a passarada cantando, o milho a pendoar, já tem feijão para apanhar, o sertanejo e vai desce, o meu sertão agradece as chuvas que Deus mandar. É esta a maior riqueza que se vê no meu sertão, pois a maior ambição não é jóia nem pobreza, apenas que a natureza viva para nos ajudar, que Deus possa abençoar e da gente não se esqueça, para que o sertão agradeça as chuvas que Deus mandar. Francisco Rari Osvaldo de Oliveira. Então, pessoal, esse texto aí que nós vimos falando sobre essa dificuldade, essa seca que o sertão sofre, o que as pessoas passam por conta da seca, né? Esse texto vem perguntando assim, ó, o texto acima, ele é um duelo de cantoria? Ele é um cordel? Ele é um texto informativo? O que ele é? Ele é um cordel, pessoal. Lembra que nós falamos sobre o cordel? Tem até uma figura ali, uma estilogravura para vocês verem que era um cordel, certo? É um texto poético, né? O cordel é um texto poético falando da vida, das experiências do sertanejo, né? Aquele que vive no sertão, tá bom? Então era um cordel, tá? Olha só, na letra B fala o seguinte: ele possui quantas estrofes? 8 estrofes. Com quantos versos cada? Com 10 versos, tá? Teve gente que colocou o total ali, colocou 80. Gente, não era isso, era a quantidade de versos que tinha dentro da estrofe. Vocês lembram que a Pro falou? Estrofe é o quê? Estrofe é o conjunto de linhas que são os versos, tá bom? Então, as estrofes eram 8 e cada estrofe tinha 10 linhas, que são 10 versos, tá bom? A Pro já tinha explicado isso para vocês. Letra C. O que o autor quis passar para o leitor com o título O Meu Sertão Agradece
a chuva que Deus mandar. O que ele quis dizer com esse título? Gente, ele queria falar o quê? Ele agradecia a chuva que Deus mandasse, por quê? Porque era muita seca. Os pastos não morriam, o gado morria, as pessoas ficavam sem ter o que comer porque não tinha como plantar, não tinha água. Então tudo isso pela falta da chuva, certo? Então era isso que vocês tinham que ter colocado. Teve gente que colocou umas coisas que não tinham muito a ver com o assunto, ou só falava assim porque eles queriam chuva. Por que eles precisavam de chuva? Então a resposta precisa estar completa, tá bom? Eles agradeciam a chuva porque lá era muito seco, né? E o gado morria, a plantação não crescia, tudo isso acontecia, tá bom? Olha, até rimei. Eu vou fazer um cordel aqui. Então, pessoal, a resposta precisa ser completa, tá bom? Então, eles agradeciam a chuva que Deus mandasse porque ia mudar tudo para eles, porque era muito seco, né? Eles iam ter o que comer, o gado ia sobreviver, tudo ia acontecer, certo? Então, a chuva é muito importante para o sertão, tá bom? Número 2, analise o texto a seguir com atenção e responda as questões abaixo. Escute esse repente que agora vamos cantar. A escola nota 10 é que veio para ficar e com força e união é que vamos melhorar. Daí fala mais uma vez. Escute esse repente que agora vamos cantar. A escola nota 10 é que veio para ficar e com força e união é que vamos melhorar. A escola nota 10 é a escola que ensina. A gente começa por baixo, não começa por cima, porque a gente é cantador e sempre tem uma rima. Meu amigo e aluno, ouça o que vou te dizer. Quando você vem à escola é para aprender. Não é só fazer bagunça e só pensar em comer. Por que vocês acham que ele falou isso, dessa parte de só pensar em comer? Porque lá as pessoas às vezes passam fome, certo? A situação econômica é mais crítica do que aqui, onde nós vivemos, tá? Por isso que às vezes a criança ia para a escola só para comer, porque não tinha em casa, tá? Então ele quer dizer assim, não é só para comer, é para aprender também. Escute esse repente que agora vamos cantar. A escola nota 10 é que veio para ficar e com força e união é que vamos melhorar. Escute esse repente que agora vamos cantar. A escola nota 10 é que veio para ficar e com força e união é que vamos melhorar. A escola de hoje em dia é muito organizada, os professores são legais que ensinam a tabuada. Eles vêm para ensinar e não ver a sala arriscada. A escola antigamente era uma rigidez, os professores carrancudos falavam só uma vez, se o aluno bagunçava o castigo era de vez. Escute esse repente que agora vamos cantar, a escola nota 10 é que veio para ficar e com força e união é que vamos melhorar. A escola de hoje em dia vive em um mundo moderno, dando mais incentivo para os alunos levar sério. É de degrau em degrau que se constrói um prédio. Escute esse repente que agora vamos cantar. A escola nota 10 é que veio para ficar e com força e união é que vamos melhorar. Daí repete 5 vezes, porque é um duelo de cantoria. Eles estão cantando, tá bom? Então geralmente eles têm um pandeiro para fazer um ritmo e aí eles cantam, tá? Esse repente aí é de 2 repentistas que chamam Caju e Castanha. Eles são muito famosos, tá? No meio do repente. Eles são nordestinos e aí até o nome é diferente, viu? Caju e Castanha, olha só. E aí eles fizeram esse repente. Já falou no começo do texto, ó, escute esse repente. Então você já sabia que era repente, tá? Olha lá, letra A. O repente é um texto informativo, pois apresenta informações relevantes à população. Poético, pois apresenta rimas em seus versos. Poético, gente, não é informativo. Não está dando uma informação do que aconteceu, de uma coisa do que você pode fazer para não acontecer. Não é nada disso. É poético, ele tem rimas, ele tem versos, tá bom? Letra B. Para os cantadores desse repente, o que é a escola nota 10? Qual deve ser o perfil dos alunos e dos professores? Qual era a escola nota 10? É aquela que tinha força, que tinha união, era aquela que tinha vindo para ficar, certo? Agora, e os alunos? Os professores, eles tinham que ser incentivadores, eles tinham que ser legais, certo? Os alunos tinham que ser interessados e obedientes.
É a escola Forte Unida. Era para fazer de acordo com um texto. Muita gente colocou que é uma escola ideal para ele, mas não colocou de acordo com um texto, tá bom? Então daí a Pro corrigiu de acordo com o que a proposta era, certo? Para os cantadores desse repente. Então a Pro colocou ali para vocês que era de acordo com um texto, tá bom? De acordo com o que os repentes estavam falando, tá? Então era isso, professores incentivadores, legais, alunos interessados, obedientes, né? Que ele falou que não podia arriscar a sala, falou várias coisas falando que tinha que ser obediente. E a escola Forte Unida, né? Que era a escola que tinha vindo para ficar, a escola nota 10, tá? Muito bem, vamos continuar? 3. Leia com atenção o texto a seguir. Galo de Campina. O galo de Campina, conhecido na Amazônia por Tangará, pertence à família do cardeal. Suas penas são escuras, mas a cabeça e o pescoço são vermelhos. Alimenta-se de sementes, frutinhas e insetos. Vive em bandos nas caatingas do Nordeste e no Brasil Central, do mesmo jeito que o outro pássaro, o currupião. Os dois são considerados as mais belas aves da região. O galo de Campina não canta quando está engaiolado, só canta em liberdade, numa certa época do ano e de manhã bem cedinho. Em Alagoas, onde ele tem fama de cantor, é treinado e vendido a preços muito elevados. Então, olha só, tá falando aí sobre o galo de Campina, certo? De acordo com o texto, o galo de Campina tem fama de cantor no Brasil Central, na Amazônia, no Nordeste ou em Alagoas? Pessoal, teve gente colocando Amazônia, porque estava falando lá no texto, o galo de Campina é conhecido na Amazônia por Tangará. Então assim, colocou isso daí, não era isso que estava falando, na Amazônia ele era conhecido por Tangará, mas em fama de cantor ele tinha onde? Alagoas, onde ele está escrito, em Alagoas, onde ele tem fama de cantor, então já está falando a resposta ali no texto. Isso é o que? Interpretação textual. Vocês só olharam o nome Amazônia e falaram, então é isso. Olha, tá vendo por que a gente tem que ler e levar a sério esse momento de atividade avaliativa? Você tem que ler, tem que ter atenção, porque senão você perde, né, uma resposta por bobeira, porque não leu, tá bom? B. Encontre no texto 2 adjetivos e escreva-os abaixo. O que é adjetivo mesmo? Característica. Quais são algumas características que a gente viu aí, ó? Isso, escuras, né, que tem a ver com as penas dele, né, então escuras. Teve gente que colocou apenas escuras, gente, adjetivo é só a segunda palavra, Pro aceitou, mas olha só, nas próximas atividades avaliativas vocês precisam ser mais específicos. Se eu tô falando só adjetivo, é só a palavra, porque daí você coloca substantivo e adjetivo, colocou penas e colocou escuras, penas é substantivo. É o nome ali, né, do que reveste o animal. Então, pena é substantivo. Só escuras que é adjetivo. Então, a Pro pediu só adjetivo, tá? Escuras, tem também vermelhos, tem belas, tá bom? Ali no texto, tá? Algumas para vocês verem aí. C. Na frase, os dois são considerados as mais belas aves da região. Para formar uma palavra a partir desse adjetivo, é necessário acrescentar o quê? Exa! Gente, a Pro falou para vocês, tinha lá na apostila, numa parte assim, ó, separadinha, falando, quando eu vou formar uma palavra a partir do adjetivo, se acrescenta exa no final da palavra. Então é exa, e aí depois eu acabei colocando aqui para vocês, a palavra formada é o quê? Beleza, porque é bela. Com exa, beleza. Gente, tava assim, mamão com açúcar, assim, super fácil essa daí, tá bom? Então, tranquilíssimo. 4. As palavras mudam o sentido de acordo com o contexto. Nós já vimos isso. Observe a frase no quadro abaixo. Lembra que a gente viu que em alguns casos a palavra ela era substantivo, em outros casos, quando ela simbolizava nome, em outros casos ela era adjetivo, quando simbolizava uma característica. Então só aí eu já sabia que não era parônima, se eu lembrasse do que a gente estudou dentro de sala de aula. Olha lá, eu gosto de ver o verde da bandeira do nosso país. A palavra em destaque, ela é o quê?
substantivo. Não está falando que eu gosto de ver a bandeira verde. Aí seria característica da bandeira. Não, eu gosto de ver o verde, a cor verde. Então, aí é substantivo, porque é o nome da cor, tá bom? Da bandeira. Então, muita gente errou por falta de atenção, que a gente fez algumas atividades na apostila sobre isso, tá bom? A Pro relembrou com vocês naquela listinha que eu mandei para vocês, tá bom? Então, assim, foi uma faltinha de atenção aí, tá? 5. Observe a imagem e assinale V para verdadeiro ou F para falso nas seguintes afirmações. Nós tínhamos uma imagem aí, e aí tinha granizo e granito. Granizo eram as pedrinhas de gelo que quando chove, né, acontece às vezes essa chuva de granizo. E granito é a pedra que você faz pia, faz mesa com essa pedra, tá? Granito. Ainda fala assim, observação, chuva de granito não deve ser nada bom. Então, às vezes tem pessoa que fala assim, nossa, teve uma chuva de granito? Já pensou se chovesse granito? A pedra imensa? Nossa, matava, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. Tá vendo como é importante a gente conhecer as palavras e saber? Então, olha só. A primeira afirmação ali, para vocês colocarem F ou V, né? Se for verdadeiro, se for falso. Essas duas palavras causam muita confusão entre as pessoas porque possuem o mesmo som. Elas possuem o mesmo som? Granizo, granito. Não possuem o mesmo som, então está falsa essa afirmação. Segunda, apesar dessas palavras serem muito parecidas, possuem significados diferentes. Verdade? Verdade. Tá bom? São coisas diferentes. Já que são palavras parecidas, não tem problema usar uma no lugar da outra e vice-versa. De jeito nenhum, é falso. Tava até ali na observação, ó, chuva de granito não deve ser nada bom. Se eu falar que choveu granito, tô falando que choveu pedra, né? Da pedra grande ainda. Então, não posso confundir isso daí, eu vou passar vergonha, tá? Porque realmente não dá. Uma palavra simboliza uma coisa e outra simboliza outra. São consideradas palavras parônimas, ou seja, parecidas, mas não são iguais. Verdade, nós estudamos sobre isso, que as palavras parônimas são parecidas, têm o som parecido, não é igual, é parecido ali o começo, granizo, granito, tá bom? São parecidas, mas não são iguais, só que também tem a escrita parecida, né? Também, e aí quando tem o som parecido, escrita parecida, não igual, mas parecido, a gente chama de parônimas, tá bom? Muito bem. Número 6. Analise a tirinha a seguir. Perguntaram-me por que sou tão mal-humorada. Usei toda a minha paciência para dizer minha dieta de insetos. Não tem moscas ou abelhas, só zangões. No primeiro quadrinho, a frase perguntaram-me por que sou tão mal-humorada, a palavra em destaque foi escrita corretamente? Explique. Foi escrita corretamente? Sim, porque o mal com L é antônimo de bem. E se eu fosse trocar ali, ó, perguntaram-me por que sou tão bem-humorada, não bom-humorada. Então é o mal com L mesmo, tá bom? Então está certo. Teve gente que colocou que não, que estava errado, que era mal com U. Confundiu, né, os conceitos, os significados da palavra, do contrário, né? Mal com L é o contrário de bem, mal com U é o contrário de bom, tá bom? B, porque a Sapa é tão mal-humorada? Porque ela não gosta de moscas? Porque ela só pode comer moscas e abelhas e ela detesta? Falou isso no quadrinho? Porque ela só come zangões e por isso fica zangada? Porque perguntaram isso para ela e ela acabou ficando irritada? Ela respondeu um pouco irritada, mas não foi esse motivo. Ela fala aqui, ó. Usei toda a minha paciência para dizer, minha dieta de insetos não tem moscas ou abelhas, só zangões. Por isso ela ficava zangada, tá bom? Então, estava explícito ali no texto, era só no quadrinho, era só vocês lerem, tá? 7. Classifique as palavras em destaque de acordo com a legenda. 1. Para homófonas e 2. Para homógrafas. O que são as homófonas e homógrafas? Homófonas são palavras que têm o mesmo homofonas, de fono, de som. Então, são as palavras que têm o mesmo som, é igual, tá bom?
então são homófonas. E homógrafas são as palavras que têm a mesma escrita. Homo de mesmo e grafas de grafia, escrita, então a mesma escrita. Olha só, cinto, cinto, é homófona ou é homógrafa? Cinto, cinto, tem o mesmo som, mas está escrito igual? Não, então só pode ser homófona, tá? Porque tem mesmo som, então é número 1 aí. Molho, alimento, e molho de chave. Eu até coloquei o significado do lado porque as palavras são iguais na escrita. Então elas são o quê? Isso, elas são homógrafas, tá? Então é 2 aí. Colher e colher. Aí também tem mesmo colher e colher, né? Aí tem a mesma escrita, homógrafa, então é 2 de novo. Mal e mal. Mal com U, mal com L. Isso tem o mesmo som, mas são escritas diferentes. Então, número 1. Acento e acento. Isso também é número 1, porque elas são homófonas, têm o mesmo som, mas olha a escrita diferente, certo? Então, olha só como ficou a sequência. 1, 2, 2, 1, 1. Tá bom? Número 8. Analise atentamente a tirinha abaixo. Olha só. Você está ficando para trás, mas eu não estou em uma competição. Você precisa ser melhor que outros. Eu não quero ser melhor que ninguém, só quero ser feliz fazendo o que eu gosto. Olha lá, letra A. Sobre a palavra em destaque na frase do primeiro quadrinho, você está ficando para trás, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então aqui nós vamos falar sobre a regrinha do trás, atrás e o trás com Z, né? Olha só. Ela está escrita corretamente porque está indicando uma ação, portanto é um verbo. Você está ficando para trás, é ação? Porque o trás de ação é com Z, de trazer, então essa é falsa. Olha lá a segunda. A escrita está correta porque antes da palavra existe uma preposição. E isso é o trás com S, por quê? Porque indica lugar, né, para trás, e o para é preposição, então tem uma preposição antes, por isso que está escrito certo, tá bom? É isso mesmo, é o trás com S ali, e porque tem a preposição antes. A palavra a ser utilizada deveria ser atrás e não trás. É? Porque tem a preposição para atrás? Não, é para trás. Então essa daqui é falsa, tá? Ela indica posição, lugar. Tá certo, o atrás e o trás com S, ambos indicam posição. O que diferencia os dois é que antes vem a preposição, para, por, ante, entendeu? Com. Então, para atrás, ó, para vem antes a preposição, certo? Então, por isso é o trás com S. E o atrás também indica a posição, mas aí não tem preposição antes, tá bom? Então ficou assim, ó, FV, FV, tá? Letra B, você concorda com a opinião do animal no último quadrinho, quando ele diz que não quer ser melhor do que os outros? Por quê? Aí, no caso, era a opinião de vocês. A Pro ia analisar como vocês escreveram, se vocês se fizeram entender, se foram claros, tá? Quem não foi muito claro, a Pro não deu certo por completos, né? Quem escreveu assim incompleto também deu uma resposta que não teve sentido, a Pro também, né? Mas aqueles que tiveram sentido no que falou e colocou certinho a sua opinião, a Pro deu certinho, normal, tá? 9. Sobre mal com U e mal com L, preencha as lacunas abaixo. A. Mal me viu e já foi correndo me abraçar. Se eu fosse trocar aqui o mal, eu colocaria o quê? Bem me viu, certo? Então é mal com o quê? Mal com L. Então na letra A é o mal com L. Letra B. Eu não sou mal só por ter esquecido do aniversário do meu amigo. Se eu fosse colocar o contrário aqui, o antônimo, seria o quê? Eu não sou bom só por ter esquecido do aniversário do meu amigo. Então o mal aqui é mal com U. Então na letra B é o mal com U, que é o contrário de bom. C. Aquele menino foi muito mal comigo naquele dia. Se eu for trocar, seria: aquele menino foi muito bom comigo aquele dia. Então, o contrário de mal com U é bom, então
é o mal com U aí, tá? Letra D. Cachorro mau é aquele que não pode ver uma canela que já quer morder, como dói. Cachorro bom é aquele que não pode ver uma canela que já quer morder, como dói. Então, eu troquei o mal aí por bom. Então, é mal com U, certo? Na letra D, mal com U. Letra E. Espero que nada de mal te aconteça. Se eu fosse trocar, espero que nada de bom te aconteça. Espero que nada de bem te aconteça. Não, é bom. Então, é mal com U, tá bom? Só tivemos um mal com L. O resto era tudo mal com U, tá? Muito bem. Número 10. Leia a tirinha abaixo. Adoramos cestas. E aí ele tá com uma cesta, né? De palha ali, de madeira. Adoramos cestas, que é de dormir. E adoramos sextas, que é o dia. As palavras cestas, cesta e cestas apresentam a escrita e o som parecidos. Por isso são consideradas o quê? Adjetivos? Homógrafas? Não tem a mesma escrita. Homógrafa é a mesma escrita. São parônimas? São verbos? Não é verbo. São parônimas, gente. Vocês até marcaram lá no Granizo Granito, vocês até marcaram que parônimas são as palavras que têm sons e escrita parecida. E aqui tá falando, ó, apresentam a escrita e os sons são parecidos, por isso são consideradas parônimas, gente. São as palavras que têm escrita e são parecidos, não é igual, é parecido. A Pro nem colocou homófona aí para vocês confundirem, porque homófona, né, também seria porque tem som, os sons são iguais, né? Sexta, sexta e sexta. Então, mas a de Pro nem colocou, coloquei homógrafas. Homógrafa é de escrita igual, e aí não é escrita igual, certo? Então, são as palavras parônimas. E aí a Pro colocou assim, ó: já experimentou acreditar em você? Tente, você não faz ideia do que é capaz. A Pro faz ideia do que vocês são capazes, de muito, muito mais do que vocês imaginam. Eu acredito em vocês, acredito no potencial, na capacidade de vocês são extremamente inteligentes. Basta se esforçar, tirar essa falta de vontade, às vezes, daí do lado, sabe? De cima da gente, e ler com mais atenção, prestar atenção no que você está fazendo, certo? Muita gente errou algumas coisinhas por falta de atenção e leitura da atividade avaliativa. A leitura e a interpretação também fazem parte da atividade avaliativa, tá bom? Faz parte aí da avaliação. Então, vocês precisam, tá? Ler e interpretar tudo direitinho. Por isso, leiam com vontade, de verdade, tá bom? Pessoal, um super beijo e até a próxima aula.